Uma das maiores conquistas da Constituição de 1988 foi a criação do Sistema Único de Saúde. E isso foi alcançado através da mobilização de vários setores, como o movimento da reforma sanitária, os sindicatos, os trabalhadores da saúde, pesquisadores e parlamentares comprometidos com a saúde como um direito de todos. E desde então, o investimento público em saúde tem sido bem grande e tem contado com uma participação significativa da União. Em 2025, por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde ficou entre os maiores da esplanada, atrás apenas da Previdência e do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Mas, mesmo com tudo isso, a gente não precisa ir muito longe para ver os problemas na forma como esse serviço chega para a população. Existem grupos que continuam sendo sistematicamente excluídos dessa conta. Populações para quem é negado o direito de participar de decisões que afetam diretamente suas vidas e que muitas vezes enfrentam barreiras enormes para acessar o que a Constituição sustenta como um direito. Pensando nisso, eu tenho o prazer de receber aqui hoje Michel Furquim, uma pessoa periférica, negra, bicha e que busca um mundo mais justo e que, além disso tudo, também cozinha muito bem, né? Michel atualmente faz doutorado em saúde pública na Universidade de São Paulo, tem formação em psicologia e sexologia e se dedica a estudos de gênero, sexualidades e corpo. Além disso, Michel ajudou a escrever um artigo chamado Trabalhadoras Sexuais no Marco Pandêmico Brasileiro, Efeitos em e Relações com a Saúde. O artigo é de autoria da Amanda Mello Calabria e apresenta os resultados do estudo Eu Quero É Mais, a vida de profissionais do sexo durante a pandemia da Covid-19. E esse estudo é parte do projeto Coalition Plus. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para acessar o artigo vocês encontram aqui na descrição do episódio, dessa vez inclusive com o site, onde vocês podem conseguir mais informações sobre o estudo e um bônus também, que é a tese de doutorado do Daniel Dutra de Barros, que também escreveu sobre o impacto da pandemia de Covid na vida das trabalhadoras sexuais e usou dados do artigo da Amanda. Então, dá uma olhada lá. Michel, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Queria que você começasse aí comentando um pouco sobre a sua trajetória profissional, sua área de pesquisa e o trabalho que você desenvolve atualmente. Tá, bom, como você já falou, eu sou Michel, então antes da minha vida acadêmica tem a minha vida pessoal, né, que é meio difícil de separar do resto, da profissional e da acadêmica. Justamente porque eu sou uma pessoa negra, sou uma pessoa que vem da periferia de São Paulo, que nasci no Campo Limpo, cresci no Campo Limpo, né, na Zona Sul. E isso eu acho que tem muita importância na minha trajetória, enfim, participando de coletivos, de movimentos sociais. Também sou fruto de cursinho popular, né, cursinhos populares. Então, o meu acesso à vida acadêmica, então, também tem muito dessa minha vida, né, da minha trajetória pessoal. E aí é isso, na vida acadêmica, a minha graduação foi em psicologia. Depois fiz uma especialização em sexualidade humana, né, então sou também, hoje em dia o pessoal usa muito o termo de sexólogo. E depois disso, né, depois da especialização, fui para saúde pública, fiz mestrado em saúde pública e atualmente estou fazendo doutorado em saúde pública, né, pela Universidade de São Paulo, pela USP. Mas toda essa minha trajetória também passa por uma outra questão, que é eu ser uma pessoa LGBT, né? Então hoje não me identifico dentro das binariedades de gênero, não me identifico também dentro das normatividades sexuais, então vamos dizer assim. E aí isso também influencia na minha trajetória de pesquisa, na minha trajetória de estudo. Então, quando eu me formo em psicologia, um dos meus objetivos era oferecer um trabalho, né, de acolhimento psicossocial para pessoas LGBTs, porque é uma coisa que
eu precisava e buscava na minha trajetória de vida. E também busco, desde a graduação, estudar sobre questões voltadas para sexualidade, para gênero, justamente por causa dessa minha trajetória também. E aí, por isso, eu também vou entrando em algumas questões, né, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, que tem envolvimento com isso, que aí fica muito difícil separar onde começa a vida pessoal, né, a vida minha, né, da individual, de toda essa questão também acadêmica, profissional, né, que essas coisas, elas vão se misturando, se complementando e se intensificando também. E sobre o artigo, especificamente, qual foi o contexto em que ele surge, né? Como que apareceu essa ideia? Qual foi o método que vocês usaram? Enfim, qual que é a história desse artigo? Esse artigo ele é um dos resultados de uma pesquisa, né, um estudo que a gente desenvolveu em muitas mãos, muitos braços, muitas pernas, que quando chega a pandemia de 2020, né, a pandemia da Covid-19, existe todo né, eu acho que o planeta inteiro parou, o planeta inteiro foi impactado, em vários níveis, né, cada grupo, cada pessoa em um nível diferente. Mas a gente já tinha um certo envolvimento com os movimentos sociais, envolvendo essas questões que eu estava falando sobre da minha formação também de gênero e sexualidade. E aí uma das coisas que a gente começa a observar, principalmente, né, pelo fato da gente ter uma proximidade com o movimento brasileiro de prostituição, das prostitutas, com o impacto dessas pessoas, né, com a Covid-19. Então, quando chega a Covid-19, principalmente no período de lockdown, no período de restrições mesmo, uma das coisas que veio na nossa cabeça, mas também veio da demanda delas, né? O que acontece com essas pessoas que precisam da rua para sobreviver, né? O que acontece com as mulheres cis, trans e travestis que precisam da prostituição, ou seja, precisam ir para a rua, para a esquina, para ganhar dinheiro para sobreviver. E aí, nesse período, durante a pandemia ainda, enquanto a pandemia estava acontecendo, a gente já estava tentando pensar algum trabalho, né, em relação a isso, não só um trabalho acadêmico, científico, mas também um trabalho de como a gente podia ajudar, né, esses grupos. E aí a gente, por coincidência, mas também, né, por várias outras instâncias, estava sendo realizado um movimento, né, na França, que chamado EPIC, estava sendo organizado na França para acompanhar o impacto da Covid em alguns grupos historicamente, né, estigmatizados, que são pessoas vivendo com HIV e AIDS, trabalhadoras sexuais e assim, em vários outros países. E aí uma das propostas, né, que a EPIC faz, né, pra gente aqui, principalmente através da professora Maria Amélia Veras, né, que é responsável pela organização social Nudes, né, da Santa Casa, e também é professora na Santa Casa aqui em São Paulo. A proposta era acompanhar pessoas vivendo com HIV e AIDS. Mas tinha essa outra possibilidade também de acompanhar pessoas que trabalham na prostituição, principalmente, né, mulheres cis, mulheres trans e travestis. E o meu orientador, o professor José Miguel Nieto Oliver, ele também tem um histórico, assim, de mais de uma década com as trabalhadoras sexuais, né, no movimento brasileiro. E aí surge, então, essa convergência de pessoas que têm essas redes e têm participação nessas redes para desenvolver um trabalho que tanto ajudasse essas pessoas durante esse período de crítico, né? Quanto também a gente acompanhar e registrar, porque é uma das coisas que a gente tenta fazer no nosso grupo de pesquisa, né? Lá na saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública, que é registrar coisas que historicamente não estão registradas em relação a alguns grupos, né, de mulheres trans, travestis, pessoas negras, pessoas periféricas. Então, quando a gente vai olhar para a saúde, existe muito um movimento de... Você tem muita dificuldade de achar documentos ou registros, por exemplo, de como que mulheres trans e travestis sobreviveram à epidemia da AIDS na década de 80, por exemplo. A gente sabe através dos jornais, por exemplo, da grande mídia, da mídia impressa, mas poucas coisas foram registradas dentro da área da saúde pública. Então, esse também foi um movimento que a gente tentou fazer de registrar esse período. E aí houve uma convergência, enfim, né, uma união de várias alianças, né, junto com o movimento brasileiro de prostitutas, junto com nós, né, da Faculdade de Saúde Pública, junto com o pessoal das
Santa Casa, e também, né, o grupo da FEFELESH, de professora Sil Nascimento, que a gente virou um grande bloco, né, um grande grupo de trabalho, que a gente começou a acompanhar mulheres trans, travestis e mulheres cisgênero, né, na prostituição, não só em São Paulo, mas em outras cidades, tipo Salvador, em Manaus, em Brasília, em Belo Horizonte, e a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo durante a pandemia com essas pessoas, como elas estavam se virando, como que elas estavam lidando com isso, né? E aí, na questão de metodologia, pelo fato de ser um grupo muito grande, então uma parte foi uma pesquisa quantitativa, onde foi aplicado um questionário, né? Onde a gente foi com toda aquela dificuldade por conta das restrições de aplicar um questionário individual, com uma pessoa de cada vez, usando máscara, enfim, distanciamento social e tudo. Mas também e teve a parte qualitativa, que foi a gente fazer algumas entrevistas em profundidade e também alguns relatos etnográficos, ou seja, a gente foi para a rua também, ver quais dessas profissionais, dessas trabalhadoras estavam na rua naquele período, para a gente entender como que estava sendo a questão de uso de máscara, a questão de acesso à comida, acesso a outras coisas, né? Então foram esses dois blocos, assim, que a gente chama muito de quanti e quali, para a gente tentar entender, tanto registrar, né, dados mais mensuráveis, vamos dizer assim, quanto esses dados que às vezes não dá para a gente quantificar, né, através desses relatos, através dessas entrevistas. E foi uma experiência muito interessante justamente por causa disso, porque a gente também, dentro da área da saúde, a gente ainda tem essa dificuldade também de trabalhar fora da nossa metodologia comum, né? Então, quem trabalha com a pesquisa qualitativa, dentro da etnografia ou dentro de história oral, não tem tanta familiaridade assim com metodologia quantitativa e vice-versa. Então também foram várias pesquisas paralelas que aconteceram, né? Que foram acontecendo, do tipo, como que a gente produz também uma pesquisa mista, né? Trazendo pessoas da epidemiologia, por exemplo, e pessoas da antropologia, que estão acostumadas com trabalho etnográfico, como que a gente produz uma coisa juntos, sendo que é isso, a metodologia é diferente, a produção de dados é diferente, a publicação, né? A elaboração também é diferente. Então o contexto foi um pouco isso, e a participação desde a elaboração do projeto até a publicação, né, dos trabalhos até hoje, a participação das trabalhadoras sexuais nisso tudo. E aí uma outra coisa importante também sempre de falar é que, assim, essa iniciativa, que ela era lá da França, o EPIC, ela proporcionou um tipo de recurso financeiro também para a gente conseguir colocar essa pesquisa em prática, que é uma das coisas muito difíceis de você realizar, e a gente também custear a participação dessas trabalhadoras na pesquisa. Porque imagina num momento em que as pessoas elas estavam não tendo dinheiro, né, para você custear tanto moradia, alimentação e tudo mais, e aí chega uma pessoa da academia pedindo para você participar de uma pesquisa para falar como que está sendo difícil a sua vida nesse período. Então a gente também conseguiu, com esse recurso, o mínimo, né, muito, muito limitado, muito mínimo, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda ajudar a custear essas entrevistas, custear essas participações, comprar máscaras, comprar álcool em gel, coisas que também eram muito difíceis para essas pessoas. Assim como a gente conseguiu também minimamente rastrear e mapear um pouco dessas iniciativas, por exemplo, de distribuição de cestas básicas, de marmitas, que estavam acontecendo também dentro desses coletivos, dentro do movimento. O artigo diz que o efeito mais marcante nas entrevistas pode ser lido em termos de saúde mental. Quais fatores contribuíram para a deterioração da saúde mental das trabalhadoras sexuais durante a pandemia? Então, é muito interessante isso, né? Porque depois dessa pesquisa, a gente ainda começou a desenvolver uma outra depois, justamente por causa da saúde mental, que hoje em dia está sendo coordenado pelo professor Sil Nascimento, que é justamente olhando para a saúde mental, porque durante o trabalho do Eu Quero É Mais, né, desse artigo em questão, uma coisa que apareceu muito, que elas trouxeram para a gente, foi essa questão de ansiedade, né? Uma questão de um medo em relação ao futuro, em relação à morte,
E também uma questão em relação a você não saber se você vai ter moradia ou alimentação, né? Em relação a isso. Então, tudo isso foi meio que aparecendo nas entrevistas, nos questionários. E isso chamou muita atenção porque também tem uma questão, né, de um vácuo, de uma lacuna em relação à saúde mental, no geral, para toda a população brasileira, né? Então, assim, hoje em dia ainda é uma luta para a gente conseguir, por exemplo, a presença de profissionais de psicologia, de psiquiatria, por exemplo, na unidade básica de saúde. Quanto mais a gente falar sobre saúde mental para trabalhadoras sexuais, né? Então, que a gente começou a observar foi justamente em relação a isso. Em relação à pandemia, né? Enquanto um marcador muito importante para a gente observar o quanto não foi só uma questão de saúde respiratória, né? Então, quando a gente fala, a gente via, por exemplo, durante o desgoverno, né, do presidente anterior em relação à pandemia, a gente estava lutando pelo básico, que era vacina, que era, né, atendimento nos hospitais com oxigênio e tudo mais. Mas aí quando você começa a observar nas respostas dessas trabalhadoras, o quanto que existem outras coisas que ainda ficaram como efeitos colaterais, né, como resquícios da pandemia em relação à saúde mental, que como que se trata isso, né? Como que se lida com isso? Como que a gente conversa sobre isso? Então, elas trouxeram muito dessa questão do medo do futuro, do medo da morte, também dessa questão principalmente de ansiedade, né? Algumas delas trouxeram, inclusive, que elas mesmas, né, por elas mesmas organizaram, conseguiram, por exemplo, a ajuda de trabalhadoras profissionais da psicologia para, por exemplo, realizar rodas de conversa, realizar algum tipo de acolhimento para essas trabalhadoras, justamente por conta disso, porque além de toda aquela questão que você está vivendo, né, da parte, vamos dizer assim, de saúde mais fisiológica, assim, né, de você estar doente, estar com uma tosse, estar com uma febre e alguma coisa assim, ainda tem toda essa questão de você precisar sair, precisar ir para a pista, por exemplo, realizar o trabalho sexual, porque senão você fica sem dinheiro, mas com medo de você se contaminar durante o programa, de você levar, por exemplo, o vírus para dentro de casa, porque muitas dessas trabalhadoras, por exemplo, vivem com filhos, com mãe, com avó, com maridos também, né? Então, essa questão de você se colocar em risco, né? Colocar o seu próprio corpo em risco e colocar essas outras pessoas que também são importantes para você, essas redes de relações que também são importantes em risco, por conta dessa necessidade financeira, né? Por conta dessa dificuldade também de você... É uma categoria que poucas delas conseguiram ir pro home office, né? Poucas delas conseguiram ir trabalhar dentro de casa, né? Tem algumas experiências interessantes em relação a isso, mas a grande maioria é isso. Precisou continuar na ativa, né? Então, tendo que ir com medo, então com toda essa questão do medo mesmo, né? E todas essas dificuldades, pelo que os resultados mostraram, né, tanto dos questionários, mas também dos relatos, das entrevistas, esse medo, essa preocupação, elas também têm um impacto a longo prazo, sabe, em relação à saúde mental. O artigo fala da rua como um espaço de liberdade para as trabalhadoras e como foi difícil para elas, né, não ter acesso a esse espaço. Queria que você comentasse um pouco aí, tanto, né, do significado da rua, né, como um espaço de liberdade, como também o impacto, né, causado pela privação desse espaço durante o isolamento. Uhum. Então, a rua, né, a pista, como elas falam, né, a gente usa muito o termo pista, elas usam muito o termo pista para se referir a esses espaços, né, dos pontos de prostituição, surge como esse lugar de liberdade, né? Surge como esse lugar onde você encontra uma semelhante, né? Uma trabalhadora igual a você, principalmente, por exemplo, para mulheres trans e travestis, né? Um lugar de sociabilidade, onde você está encontrando uma mana ali que está passando por processos parecidos, ou já passou, ou ainda vai passar, como o processo de produção de corpos, de colocar prótese, aplicar silicone industrial, fazer um processo de hormonização.
Então, a pista tem esse lugar, né, de troca, de sociabilidade, de liberdade também, porque, pelo menos na experiência de mulheres trans e travestis, né, elas trazem muito dessa questão da dificuldade de você, por exemplo, conseguir um emprego formal, né? Mulheres trans e travestis têm muito mais dificuldade, muito mais obstáculos para, por exemplo, entrar no mercado de trabalho formal. E a prostituição, com todas as suas dificuldades, violências e, enfim, né, muitos obstáculos também, muitas questões que a gente pode trazer como problemáticas, também oferece esse lugar de um ganho do dinheiro, né, para você manter uma moradia, uma alimentação, assim como a possibilidade, inclusive, de você produzir um corpo que você queira, onde você queira existir, né? Então a pista vem como esse lugar, inclusive, de você adquirir conhecimentos. Então é uma coisa que aparece muito, né, entre as meninas trans e travestis, do tipo, uma novinha chegou na pista, né, para trabalhar, e ela encontrou uma mais velha que vai ensinar para ela algumas coisas, inclusive questão de segurança, de qual cliente você tem que tomar cuidado, de como você cobrar, de como você realizar um tipo de cobrança, né, com aquele cliente. Quais também formas de você se prevenir com questões de STs também, né, infecções sexualmente transmissíveis. E aí, de repente, quando chega a pandemia, né, quando chega o vírus, né, da Covid-19, tudo fecha, né? Boa parte das coisas fecharam, inclusive, por exemplo, motéis, onde muitos eram espaços onde elas utilizavam, né, para realização de programas, assim como muitos clientes não podem mais sair de casa também, né? Então, assim, não é só uma questão dos espaços de prostituição, mas os próprios clientes também, né? Como que você vai falar para sua esposa que você vai sair 10, 11 horas da noite, sendo que tá tudo fechado, né? Então os clientes também, né, deixaram de frequentar esses lugares, e esses espaços que principalmente para mulheres trans e travestis tinham esse lugar também de eu vou encontrar minha amiga, eu tô indo pra pista para trabalhar, né, para fazer programa, mas eu também vou lá, chegando lá, eu vou encontrar aquela minha amiga. E aí quando tudo tá fechado, eu não encontro não vou encontrar essa minha amiga. Assim como eu não vou mais ter esse período, né, de trabalho, não vou ter a garantia também do meu dinheiro. Então, quando fecha esse espaço, né, que vira um espaço de liberdade, não existe mais, né? Então, e não existe um outro, né? Porque para muitas pessoas, principalmente para pessoas que não estão no trabalho sexual e principalmente para pessoas cis e heterossexuais, você tem outros espaços, né? De afeto, enfim, de liberdade, que é isso, família, rede de amigos, mas assim, dentro da sua própria casa. E enquanto que muitas dessas meninas, elas não têm esses outros espaços, né? Por exemplo, mulheres trans e travestis, uma boa parte tem essa questão de expulsão, né? Foram expulsas por familiares de casa, então não tem essa rede familiar tão acolhedora. Assim como tem essa questão também de algumas delas estavam em casas de cafetinas, né? Moram em casas de cafetinas. Então não é a sua casa. Inclusive, para vocês continuar dentro da casa da cafetina, você precisa pagar uma diária. É obrigado você pagar a sua diária, senão você é expulsa de lá. Então, assim, quando a rua, né, deixa de ser um espaço onde que é possível circular, que é possível trabalhar, então não existe nenhum outro lugar. Os outros lugares também não existem. Então ter esse lugar o espaço da liberdade, ele some, e aí vira mais uma dificuldade, né? Mais uma problemática dentro de toda essa rede que também já tinha surgido junto com o vírus. Mas para as trabalhadoras sexuais, o que aparece pra gente foi muito essa questão, né, que eu trouxe, da questão de não ter mais esse espaço da rua, né, principalmente para mulheres trans e travestis, assim como tem essa questão da dificuldade, da certeza, por exemplo, né, de grupos prioritários. Então, assim, quando finalmente, né, conseguiu a vacina, começou a chegar no Brasil, também teve esse lugar de grupos de trabalho prioritários, né? Foram colocados como prioritários. Essas pessoas iriam receber a vacina primeiro, por exemplo, profissionais de hospitais, da área da saúde, mas essas pessoas que
continuaram trabalhando, né, as trabalhadoras sexuais que continuaram na atividade, elas não estavam no grupo prioritário. Então isso também foi uma questão, né? Então isso também foi uma dificuldade do tipo, muitas delas entravam como um público, uma trabalhadora comum, como se fosse uma trabalhadora que, por exemplo, pôde ficar em home office, pôde ficar em casa, sabe? Quando, na verdade, inclusive houve manifestações, né, das trabalhadoras do Movimento Brasileiro de Prostituição para que colocassem as prostitutas, né, dentro dos grupos prioritários também. Afinal, elas não tinham outra opção de trabalho, então elas precisavam ser vacinadas também. Além da questão, né, da saúde pública, se você pensar que uma trabalhadora sexual, ela atende mais do que um cliente por dia, geralmente, então é uma pessoa que tem mais chances, tinha na época, né, mais chances talvez de se contaminar com o vírus do coronavírus, né, assim como a possibilidade também de talvez, né, ser uma pessoa que vai ter mais contato com pessoas, então, consequentemente, seria uma pessoa a ser considerada como uma pessoa na prioridade para receber uma vacina, o que não aconteceu no Brasil, né? E além dessa dificuldade, tem a questão das questões básicas mesmo, né? Então, de alimentação, de moradia. Quando a gente fala sobre prostituição, a gente também entra muito na questão, por exemplo, do estigma, né? Então, muitas dessas trabalhadoras, elas têm filhos, né? Têm maridos. Nem todos os maridos, por exemplo, sabem do trabalho delas, né? Então, tem essa questão de você precisar ficar trancada também, né? Dentro de casa, junto com o seu companheiro que não sabe da sua atuação. Assim como a questão de o histórico, né? De outros estudos mostram que os companheiros, né? São geralmente os agressores, né? Das mulheres, tanto trans, travestis quanto cisgênero. Então, também esse lugar, né? A pandemia também é esse lugar onde você vai precisar ficar trancada com aquela pessoa que nem sempre é a pessoa que tem um relacionamento saudável e um relacionamento que você, enfim, tem liberdade para ser aquilo que você é. Então, acho que a pandemia trouxe isso também de obstáculo para elas, né? Assim como, principalmente, né, a questão do dinheiro, questão de você precisar de dinheiro. E uma coisa também legal de trazer, que eu lembrei agora, que é a questão de as orientações sanitárias, né? Então, que elas trouxeram pra gente dentro desse estudo e que pra gente pensar e repensar, né? Então, uma das orientações básicas durante a pandemia foi use máscara. Para elas, assim, como você usa máscara sendo que você trabalha para conseguir cliente, né? Você fica na rua, na pista, e várias delas falavam, se eu coloco a máscara, o cliente não para o carro para mim, porque ele vai ficar com medo. Ele vai parar para aquela da frente que tá sem máscara. Assim como a questão do tipo distanciamento. Você não pode... Então, como que você faz um programa com distanciamento? Como você faz um programa com máscara? Todas essas orientações, elas não levam em consideração as trabalhadoras sexuais. Então essa foi uma outra dificuldade também, que é uma outra questão para pensar a questão da saúde pública, né? A questão da saúde pública institucionalizada, que é isso, as orientações que a gente está dando servem para todo mundo, né? Assim como a questão da vacinação, assim como a questão de, por exemplo, o acesso ao serviço de saúde. Então muitas delas precisavam ainda de preservativos, de lubrificante, que são materiais de trabalho, vamos dizer assim, equipamentos de proteção individual, EPIs. Só que muitos desses serviços eles não estavam fornecendo, isso porque para a grande saúde pública, né, para o grande sistema único de saúde, as pessoas não deveriam estar saindo e transando com outras pessoas desconhecidas no momento de pandemia, né? Então isso também foi uma das coisas que apareceu de dificuldades para elas e que somente a partir das falas delas que a gente também consegue registrar isso para que a gente comece a pensar outras formas também, né? De como a gente faz essas orientações em contextos críticos, em contextos sanitários, nessas outras formas de trabalhar, né? Por que a pandemia foi especialmente difícil para as trabalhadoras sexuais mais velhas? Então, aí tem várias, né? Várias questões. Uma coisa que a gente foi fazendo os recortes dentro dos resultados, a gente percebeu que foi mais difícil, por exemplo, para as que se identificavam negras, né?
Então, acho que para todos os outros grupos, além das trabalhadoras sexuais, a população negra foi a que teve mais impacto, né? Um impacto mais intenso. Assim como dentro do que foi apresentado na questão de identidade de gênero, também foi um impacto maior para aquelas que são trans e travestis. E aí a gente começa a perceber essa diferença entre trans, mulheres trans, travestis e mulheres cisgênero, que as mulheres cisgênero, inclusive o movimento brasileiro de prostituição, ele é em grande parte feito, organizado por mulheres cis, né? E as lideranças, principais lideranças são cisgênero, né? E enquanto que não há uma organização tão bem estruturada ou tão bem articulada dentro das mulheres trans e travestis. Então isso também é uma questão. E aí quando a gente foi para a questão geracional, a gente percebeu que pessoas mais velhas, né, elas tinham uma outra questão que é, uma delas que elas apresentaram, né, elas possuíam clientes mais velhos, né, então os clientes mais velhos, as trabalhadoras sexuais mais velhas, elas tinham clientes mais velhos, então essas pessoas eram consideradas grupo de risco. Então, muitos deles evitaram, por exemplo, sair de casa, evitaram, ou mesmo foram a óbito, faleceram, né? Então, teve essa questão. E assim como a questão da própria circulação, né? Então, com a diminuição do número de clientes, né, mas não a diminuição tão considerável assim das trabalhadoras que estavam, né, que se mantiveram na atividade. Então, assim, houve uma diminuição do número de clientes, mas o número de diminuição das trabalhadoras não foi tão grande assim. Então, assim, havia muito mais demanda e aí nisso as mais novas acabavam tendo mais clientes, né? Isso foi uma das questões. Assim como a questão da idade também foi uma questão que apareceu de adoecimento também. Então, as mais velhas acabavam, acho que praticamente todas trouxeram alguma experiência de ter tido Covid, de ter tido contato com o vírus, mas a questão de adoecer, a questão de ter sintomas e efeitos colaterais da Covid foi muito mais, foi dito, né, muito mais pelas mais velhas do que pelas mais novas. E aí eu acho que pode ter alguma questão em relação ao corpo, né? Enfim, né? A gente é mais novo, quando a gente é mais novo tem uma questão talvez de resistência maior. Mas, então, foram várias dessas coisas que foram se, né, convergindo em relação à questão geracional, que aí você percebe, inclusive, o medo também, né? O medo de uma trabalhadora sexual, algumas delas, por exemplo, com mais de 50, 60 anos, também de adoecer e falecer, de adoecer e morrer, né? E muitas delas serem responsáveis também, né, pela vida financeira, por exemplo, da casa, de filhos, netos. Então, também tem essa outra dimensão, sabe? Que a gente pode considerar que foi uma questão mais geracional. Enquanto que as mais novas, muitas delas não tinham essa rede, pelo menos, envolvendo tantas pessoas assim, né? Que dependiam da sua vida financeira, do seu trabalho, sabe? Então, acho que foi um pouco disso que apareceu. Mas é muito interessante porque você vai vendo que é isso, né? Algumas coisas que, seja na questão de violência, seja na questão... qualquer outra questão, quando você vai pegando a questão geracional, de identidade de gênero e de raça, elas meio que vão se repetindo, sabe? Então, a de geracional, um pouco das coisas que apareceram foram isso. Você até já falou um pouco, né? Mas eu queria que você focasse um pouco mais nisso, que são esses métodos que as trabalhadoras adotaram durante a pandemia, né? Inclusive, tem um trecho que fala sobre as máscaras, né? E como aconteceu com a máscara o mesmo que acontece com a camisinha, né? Que é o cliente negociar ali, começar a negociar para tentar fazer sem usar. Então, quais foram aí essas estratégias, né? Que as trabalhadoras usaram para continuar atendendo os clientes durante a pandemia e que problemas que surgiram a partir disso? Uhum. Não, foi muito... Hoje, né, a gente acha um pouco engraçado, mas foi muito interessante na época porque a gente chegava para conversar com elas. Eu trabalhei, né, coordenando a parte qualitativa, então mais a parte de relatos etnográficos, de história oral, de entrevistas em profundidade. Então a gente foi para a rua, né, para falar com as meninas que estavam em atividade, trabalhando na época. E aí a primeira coisa, né, que você fala: "E aí, mas você tá usando máscara?" E ela: sim, estamos usando máscara.
máscara, álcool gel em tudo. Mas depois de um pouquinho de tempo conversando, aí elas falavam, né? Não, na verdade, enfim, não dá para usar máscara. Aí elas trouxeram tudo isso que, né, que eu já disse sobre se eu usar máscara, o cliente não para o carro. E aí é isso, né? Vão surgindo negociações. Algumas delas por conta ou de necessidade, ou mesmo porque não sentiam ou não enxergavam o impacto da Covid, assim como as outras pessoas, né? Não usavam máscara mesmo. Assim como algumas foram adotando algumas estratégias, né? Então, teve desde algumas meninas trans e travestis que começaram a usar, por exemplo, sites, né, para fazer, por exemplo, live, vender vídeos, vender fotos para clientes, né? Assim como tiveram algumas que restringiram o contato a clientes, né, dentro de casa, por exemplo. Mas é isso, vamos marcar, a gente marca com alguns dias de antecedência, você vem, lava a mão, faz todo um ritual, né? Que na época a gente não tinha ainda tanta certeza de como que era a transmissão. Então tinha toda uma negociação. Eu lembro de uma cena muito específica de que uma das pessoas que a gente entrevistou, ela disse que ela ficava na sacada esperando o cliente chegar, e aí quando o cliente chegava, ela via se ele estava tossindo, se ele estava de máscara, e aí dependendo de como ele chegava, ela deixava ele entrar ou não. E também diminuindo o número de clientes, né? Algumas mantiveram alguns clientes fixos que já atendiam há muito tempo, e aí os novos não. Então, várias estratégias foram adotadas, mas é muito interessante a questão da máscara, porque a maioria delas é isso, não usavam máscara, né, na pista, aquelas que trabalhavam na rua, que continuaram trabalhando na rua, seja por conta disso que eu disse, seja por conta do próprio cliente falar. Se você, por exemplo, quiser usar máscara, se você não usar máscara, eu pago mais, né? E é isso que eu tava falando um pouco antes, de pensar essas estratégias, né, de orientação dentro da saúde pública, porque como que fica isso, né? Como que a gente orienta uma pessoa assim? Como que a gente orienta uma cena assim para essa pessoa? A gente fala para ela, não, você vai ter que usar máscara em todos os programas, desconsiderando todos os aspectos da vida financeira e tudo mais, né? Então, e assim como a questão do cliente, né? Então, a gente viu durante esse período da pandemia muitas pessoas apontando que essas pessoas que continuaram trabalhando na rua, continuaram trabalhando mesmo com as orientações, né, da Organização Mundial da Saúde, ou mesmo aqui das organizações brasileiras, de que essas pessoas elas estavam fazendo uma coisa errada. Só que aí a gente começa a pensar sobre isso, né, do tipo, como que você pede para uma pessoa parar de trabalhar na sua única função que fornece algum tipo de renda para manter comida, moradia e tudo mais, né? E assim como a questão de máscaras, né? Então, do tipo, usem máscaras, mas aonde que essas pessoas, por exemplo, conseguiriam máscaras, sendo que, assim, as máscaras precisavam de dinheiro para comprar. Então, assim, a pessoa, ela não pode trabalhar, ao mesmo tempo que ela tem que ter dinheiro para comprar álcool em gel, e ela tem que ter dinheiro para comprar máscara, e ao mesmo tempo que é isso, ela não vai ter prioridade na vacinação, ela não sabe quando que ela vai poder voltar, porque alguns motéis fecharam e não voltaram a abrir, mesmo depois que as restrições elas foram cada vez mais, né, sendo flexibilizadas. Então, essa questão das máscaras foi muito interessante, porque a gente começa a ver que havia todo um discurso para falar sobre as práticas das trabalhadoras, mas não havia nenhum discurso para falar sobre os clientes, por exemplo, né? Qual era a orientação para os clientes das prostituições, né? Dos tipos de prostituição? Não havia nenhum tipo, era somente assim, fique em casa. Use máscara. Assim como essa questão que você trouxe, né, da comparação com o preservativo, né, que é uma coisa que acontece desde a década de 80, né? Use preservativo, senão você vai contrair HIV ou algum IST. E os casos nunca zeraram, justamente porque é isso, porque não é somente usar, né, um equipamento, não é somente usar um preservativo ou uma máscara que vai impedir, porque você precisa conhecer essa cena, conhecer esse contexto, conhecer inclusive, é isso, o cliente chega e fala que até hoje isso acontece, que se aquelas que transam sem camisinha, elas vão ganhar mais. E aí você precisa pagar a diária da cafetina, senão você vai ser expulsa de casa, e o que você faz, né? E como foi o processo de vacinação
para as trabalhadoras? Elas tiveram acesso à vacina? Elas estavam dispostas a se vacinar? Então, aí foi isso. Teve muita dificuldade de incluir elas, né, nos grupos de vacinação. Tiveram manifestações delas, uma que acho que inclusive está no site do projeto, né, do NUDES, do Eu Quero É Mais. Uma manifestação que aconteceu em Belo Horizonte, elas com faixas na rua, pedindo para incluíssem, né, as trabalhadoras sexuais como grupo prioritário. Então isso não aconteceu no Brasil, pelo que eu conheço, não aconteceu em nenhuma cidade no Brasil. E aí o que aconteceu foi isso: as mais velhas acabaram recebendo a vacinação um pouco antes por conta da idade, por conta de, no cronograma de vacinação, as mais velhas, as pessoas mais velhas, elas tinham prioridade, mas elas, enfim, tiveram que esperar a vacina como uma trabalhadora comum, uma trabalhadora em qualquer outra área, né? E aí, quando chega a vacina, acontece uma coisa interessante, porque muitas tomaram a vacina, muitas estavam buscando a vacina. É importante também frisar que muitas delas não são de São Paulo, né? Pelo menos aqui em São Paulo, onde eu tive mais acesso ao campo, indo direto ao campo, muitas vieram de outras cidades. Então também teve essa questão de algumas foram embora de São Paulo e voltaram para suas cidades de origem, e as que ficaram aqui estavam esperando também essa vacina para poder ter essa possibilidade, por exemplo, de voltar, de visitar familiares e tal, sem essa preocupação, talvez, de contaminar essas pessoas, né? Então, teve essas experiências, assim como quando a gente começa a entrevistar essas pessoas, porque o estudo ele teve várias etapas, né? E aí, algumas das entrevistas a gente fez depois que a vacinação começou. E aí a gente começa a perguntar sobre isso também, que quando começa o estudo, a gente não sabia se ia ter vacina, não sabia quando ia ter vacina. E aí, na metade, quando a gente tem a certeza de que vai ter vacina e ela começa de fato, a gente começa a perguntar isso, né? Que era uma coisa que a gente não estava perguntando antes, do tipo, você já se vacinou, você quer se vacinar? E muitas disseram que queriam a vacinação, muitas já tinham se vacinado, e um número muito pequeno de tipo, não, porque tinha medo. Inclusive, uma questão que a gente começa a perguntar também durante o estudo é como ela estava se informando em relação ao vírus, à prevenção, à proteção e tudo mais. E depois a gente começa a perguntar também como ela se informa em relação à vacina. Então, teve uma parte, né, das pessoas que participaram do estudo que estavam se informando pelo WhatsApp. E aí é um número pequeno, né, que eu acho que não é a maioria, nem a metade, dizia que não ia tomar vacina porque tinha medo. Medo de algumas coisas que elas viram nas redes sociais, viram em grupos de WhatsApp. Então isso é uma coisa também de levar em consideração, que apareceu no estudo, que também é isso, né? Tipo, assim como a desinformação atingiu várias outras categorias, atingiu muito também as trabalhadoras sexuais, através disso, né? Através de desinformação que aconteceu, né, durante o período, até mesmo pelo governo, né, que estava na gestão, de mentir sobre a vacina, de dizer que coisas iriam acontecer, coisas ruins, efeitos colaterais que não existem iriam acontecer. E aí isso, em algum momento, chegou nelas também, foi sendo traduzido e chegou nelas, né? Mas a grande maioria se vacinou, a grande maioria buscava vacina, justamente para poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Uma das perguntas que você falou em relação à saúde mental, para pelo menos trabalhar com um pouco mais tranquila em relação a essa questão de poder voltar para casa e saber que, mesmo que pegue o vírus, né, não fosse não tivesse efeitos colaterais tão graves. Uma coisa constante no artigo é a figura das lideranças. Quem são essas lideranças? Qual o espaço que elas ocupam? E como que essas figuras são formadas dentro das comunidades pesquisadas? Então, aí eu preciso só fazer uma grande menção honrosa aqui, que a pessoa que
puxou esse artigo é a Amanda Calabria, né, que é uma historiadora. Ela fez doutorado lá no Rio de Janeiro, ela que está à frente desse artigo. E também esteve no trabalho de campo, né, da pesquisa, do estudo. E ela fez entrevistas, dentro da metodologia de história oral, né, ela fez entrevistas com algumas lideranças do movimento brasileiro de prostituição, de prostitutas. Algumas dessas lideranças tem a Betânia Santos, aqui de Campinas, tem a Juma de Oliveira, que é de Brasília. Tem a Jesus, do Maranhão, de Palmas, né, no Maranhão. Então, tem algumas lideranças que fazem parte do movimento, que foram as lideranças principalmente do grupo, né, de mulheres cis, trabalhadoras sexuais, que, primeiro, né, ajudou a gente a estruturar, formular o estudo, a pesquisa, o que de fato era importante naquele período, né, a gente levar, seja de recursos, mas também de a gente investigar e de trazer dentro do questionário, dentro das entrevistas, assim como elas também a gente conseguiu fazer nessa aliança, a gente conseguiu que elas também fossem parte da equipe de pesquisa, né? Então, essas lideranças, por exemplo, a Betânia, a Juma, elas também fizeram entrevistas, elas também trabalharam com as suas parceiras, né? Com as suas companheiras, elas que foram também para a aplicação do questionário. Então, essas pessoas, elas foram muito importantes em todas as etapas do estudo, mas também principalmente porque elas traziam esse conhecimento, né? Essa ciência que a gente não tinha, né? A gente que é da academia, a gente que não é do trabalho sexual. Então, elas trouxeram vários desses aspectos. E uma coisa legal de trazer também é que é isso, né? A gente fala que é uma pesquisa de rede comunitária justamente porque se construiu nisso. Se construiu de a gente não vai conseguir dar conta das coisas que a gente não conhece e, ao mesmo tempo que a gente tinha essa possibilidade de ajudar de alguma forma, seja com recurso ou seja também com algum tipo de formação e levar algum tipo de informação que a gente dentro da academia a gente tinha na época, né? Que era do tipo, a gente estava o tempo todo, todos os dias se atualizando o que a OMS publicou, divulgou, o que saiu de últimas informações sobre vacina, sobre máscara, né? Do tipo, então nessa aliança houve essa troca, né? Que o estudo não existiria sem elas, sem a participação delas. E essas lideranças, tem inclusive a fala de uma delas que é muito interessante. Essa não é a primeira epidemia que a gente enfrenta. Então elas trazem a questão da epidemia, por exemplo, do HIV/AIDS, como a gente sobreviveu lá atrás, a gente vai sobreviver a essa também, porque a gente já sabe como fazer. E elas trouxeram muito isso também, as lideranças, do tipo assim, principalmente as lideranças, elas têm algum tipo de história, né, um pouco mais, de mais anos, né, em relação às outras, que é do tipo, a gente já se organizou coletivamente antes, a gente já sabe como que a gente consegue se articular para levantar recursos, para levantar questões, para também demandar, né, coisas em relação ao Estado também. Então, essas lideranças, elas trazem essa questão muito interessante, que aí a gente tenta trazer no artigo, mas a gente tenta trazer nos outros resultados do estudo, que é o quanto a participação comunitária ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da pesquisa. Que não adianta você elaborar um projeto, você elaborar um protocolo e depois você levar para a comunidade, depois você levar para o grupo que você quer que, por exemplo, se previna ou que você quer que eles façam, né, aderência a essa proposta. Porque quando você chega lá, às vezes a demanda é outra, às vezes a forma como vai ser aplicada é outra. Então, essas lideranças, elas foram muito, muito importantes nisso. E é isso, inclusive tem algumas dessas lideranças, uma delas, por exemplo, a Fá Medeiros, né, que é de Salvador, lá da Bahia, essa questão de a gente vai começar a fazer a aplicação no questionário, mas antes disso a gente vai precisar conversar com ela sobre a questão do uso, por exemplo, de smartphone, que a aplicação vai ser num celular, como que se usa, como que a gente vai usar isso, como que a gente vai aplicar. Então houve, inclusive, essa troca também, né, do tipo, que aí também é uma outra coisa que me veio agora à memória,
que é do tipo a gente lidando com lideranças que sabem uma coisa que a gente não sabe, e ao mesmo tempo a gente poder orientar elas, trazer algum tipo de, olha, como que você consegue aplicar, olha como que você consegue usar, a partir de, sei lá, na época quando surgiu essa possibilidade, né, de Google Meet, então assim, ensinar elas a usar o Google Meet, ensinar elas a aplicar o questionário dentro do no smartphone. Então houve esse intercâmbio, sabe? Esse intercâmbio que se tornou possível a partir dessa rede comunitária que se formou. E aí me lembrou uma outra coisa também, quando eu comecei a falar dessa questão de a gente orientar elas, ensinar elas, por exemplo, algumas dessas tecnologias que a gente estava usando, que é a questão de muitas dessas, principalmente mulheres trans e travestis, né, não tem uma alfabetização, né? Então, como que você conversa com essas pessoas num período de restrição, num período, por exemplo, de distanciamento, através do WhatsApp, né? Como que você divulga também essas questões de cartilhas, de orientação de uso de máscara e tudo mais, quando todas elas eram escritas, todas essas orientações eram escritas, né? E aí a gente foi uma outra coisa para se trabalhar também, que aí para dentro da universidade, da academia, que é do tipo assim, nós precisamos desenvolver uma outra forma de dialogar com essas pessoas que considere que nem todas, por exemplo, têm uma alfabetização suficiente, por exemplo, para ler um artigo, um protocolo, uma cartilha escrita, sabe? Então, às vezes, a Organização Mundial de Saúde, ou mesmo aqui no Brasil, né? Alguma organização brasileira fazia uma cartilha de uso de máscara e pedia para divulgar. Só que aí, como que a gente divulga isso, sendo que elas não vão entender, não a parte escrita em si. Então tem essa outra camada também que aconteceu no meio do caminho, que é ajudar essas lideranças também nesse lugar e ajudar a gente também a entender como que essa circulação de informação ela pode ser traduzida, ela pode ser facilitada, né, nessas outras demandas, né? E qual foi o papel dos coletivos e das organizações ali no incentivo à vacinação e também como um todo ali no enfrentamento da pandemia? Então, aí eu tenho até os nomes de alguns coletivos que acho que estão no artigo, né? Que é o das Mulheres Guerreiras de Campinas, que eu falei, né? Da Betânia, do Aprosmig de Belo Horizonte, né? Da Mulheres da Luz aqui em São Paulo também, que também fez parte. E aí é isso, né? É muito curioso que a boa parte dessas lideranças, principalmente dentro do movimento brasileiro, né, de prostitutas, que são organizados, são formados por mulheres cis, né, em sua grande maioria, essas lideranças elas acabaram formando algum tipo de coletivo. Então, seja, como eu falei, a Jesus, seja a Juma, né, com as Tulipas do Cerrado, seja a Betânia com as Mulheres Guerreiras, houve a formação de um coletivo. Isso é muito interessante, porque é aquela história, existe uma liderança, mas essa liderança ela não está sozinha, né, ela tá com outras, né, ela formou algum tipo de coletivo, ela faz parte de algum coletivo, e esses coletivos eles incentivaram bastante, inclusive algumas questões, né, por exemplo, principalmente com a Juma Santos de Brasília, do Tulipas do Cerrado, de ela falar dessa questão de antes da vacina, trabalhar para levantar, por exemplo, cestas básicas, marmitas para as meninas que estavam no trabalho sexual, mas também para aquelas que não estavam no trabalho sexual, mas acabaram ficando em situação de rua. E aí depois, quando tem a vacinação, de também ir lá, porque é isso, né? Parece que as informações chegaram ao mesmo tempo para todo mundo, mas não, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, algumas dessas trabalhadoras, algumas, principalmente pelo que do meu campo em si, né? Trabalhadoras sexuais trans e travestis, algumas não têm celular e smartphone. Então, essas informações que a gente recebe muito fácil, sei lá, por Twitter, por Instagram e tudo, para essas pessoas elas chegam com um delay um pouco diferente. E aí, também esse lugar de ir avisar essas pessoas que ou estão em situação de rua, ou estavam no trabalho sexual, mas, por exemplo, ainda não estavam sabendo da vacinação, não estavam sabendo que tinham direito, inclusive, à vacinação, né? De alertar, de levá-las. Inclusive tem esse lugar, né, a gente fala muito sobre isso, pensando na questão de saúde, né, das mulheres trans e travestis, de que os espaços de saúde, os serviços de saúde, eles não são espaços
espaços muito acolhedores para alguns grupos, né? Por exemplo, para mulheres trans e travestis, para trabalhadoras sexuais também. Então, o trabalho desses coletivos, dessas lideranças também nisso. Inclusive acompanhar essas pessoas, né? Porque essas pessoas muitas vezes não se sentem no direito de ir nesses lugares, de, por exemplo, pedir uma coisa que é direito, né? Por exemplo, a vacina. Então, o que eu lembro é um pouco disso também, desses coletivos também fazerem essa articulação, essa ponte com alguns serviços de saúde, por exemplo, que aliados, né? Que onde a comunicação era mais fácil, de fazer, por exemplo, mutirão para fazer vacinação com as meninas, sabe? As meninas que estavam na pista. Assim como acompanhar essas meninas para levar até o serviço de saúde para vacinação. Então foi muito importante essa articulação, né, dos coletivos, justamente por causa disso, tanto para informação, para levar informação, quanto para fazer essa ponte com os serviços de saúde com elas. Muito bom, estamos chegando já no fim. Queria abrir espaço aqui para suas reflexões finais e o que você destaca, né, a partir desse estudo, dos desafios enfrentados pelas trabalhadoras, enfim. Eu acho que o estudo ele foi uma experiência assim, muito, muito importante para a questão, né, de produzir dados, produzir registros, inclusive. Então, uma coisa que a gente tentou fazer também, fazer registros fotográficos em relação às coisas que estavam acontecendo. A gente sugeriu isso para elas e elas acharam isso muito importante da gente registrar, porque, por exemplo, como eu disse antes, né, na epidemia do HIV/AIDS no seu auge, lá na década de 80, final da década de 80, começo dos anos 90, os poucos registros que nós temos são da grande mídia, né, e que nem sempre eram de forma muito honesta, né, muito próxima da realidade. E aí elas fazendo esse próprio registro, hoje em dia, inclusive, por conta do acesso, né, a smartphone, por exemplo, com câmera, então a gente conseguir mostrar a narrativa delas também, né? Porque não é só a narrativa do Estado, não é só a narrativa da mídia, não é só a narrativa da faculdade, da academia. Então existia esse outro lugar delas também, né? Então eu acho que esse foi um ponto muito interessante da gente trazer elas. Eu acho que já é uma experiência, pelo menos essas pessoas, né? Como eu disse, a professora Maria Amélia Veras, né, da Santa Casa, o professor José Miguel Nieto Oliver, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e Cio Nascimento, da FEFELESH, da USP, essas pessoas já têm um histórico de pesquisas e de estudos trazendo a participação, né, dos grupos, dos coletivos na elaboração dos estudos e das pesquisas. Então, eu acho que o Eu Quero Mais, né, o estudo que esse artigo se refere, ele traz também essa experiência, traz novamente essa experiência, reforçando inclusive com esses materiais empíricos que a pandemia forneceu, né, do tipo, veja como é importante a participação comunitária dentro da ciência. Acho que isso é um dos grandes ganhos, né, do estudo, é mostrar uma coisa que parece óbvia, né? Mas quando você vai para dentro da academia, você vê que a ciência primeiro é produzida dentro das quatro paredes da academia e da instituição, e depois a gente pensa como divulgar isso para a comunidade, sem a participação direta, né? Geralmente considerando esses grupos como objetos de pesquisa e não como pesquisadores também. E aí essa outra questão, né, de você olhar para grupos historicamente estigmatizados, né, como as trabalhadoras sexuais, e você colocar elas também como protagonistas, né, das suas experiências, elas falando sobre suas experiências. Então a Amanda Calabria, quando ela traz no texto, né, esse lugar das lideranças, esse lugar dos coletivos, o que você faz quando o Estado ou quando a saúde pública, ele não está disponível para você, ele não, pelo menos você não é prioridade para eles, né, como foi na pandemia. E o quanto esses grupos, eles estão se virando, eles estão trabalhando, eles estão lutando, mesmo sem a presença do Estado, sem a presença, entre aspas, né, sem a presença, ou pelo menos sem a disponibilidade mesmo da saúde pública e do Estado. Então essas lideranças, esses grupos construindo nós vamos resistir como já resistimos à epidemia do HIV e da AIDS, nós vamos resistir ao Covid-19,
por nós mesmas, fazendo por nós mesmas. E aí eu acho que isso também é uma coisa, uma contribuição que o estudo traz, que é... Existem muitas coisas que estão escritas em artigos, em teses, em dissertações, mas existem muitos conhecimentos e ciências que já existem nelas, com elas, e que ainda não estão registradas e que pode ajudar a gente também a pensar como resistir a esses momentos críticos, né? Esses momentos críticos de saúde, mas esses momentos críticos em relação à violência, em relação a períodos políticos, né? Em que os direitos humanos eles são tratados como se fosse uma questão menor, né? E elas fizeram tudo isso, né? E elas continuam fazendo, mesmo com toda essa questão do estigma, mesmo não sendo consideradas trabalhadoras, né? A prostituição ainda é uma questão em relação a não ser considerada uma categoria de trabalho, assim como essa questão de moral também, né? Onde boa parte dos homens cis, boa parte dos homens cis héteros tem acesso ao trabalho sexual desde sempre, e isso nunca foi uma questão. Mas assim como as mulheres cis, trans e travestis, elas em trabalho sexual, isso é uma questão, né? Isso ainda é uma questão dentro da moralidade da nossa sociedade. E acho que o estudo também traz um pouco isso, quanto a moralidade também entra em questão quando você começa a apontar que é um grupo que sempre existiu, sempre vai existir. Como que a gente lida com isso quando a gente fala que o SUS é um sistema único de saúde que é universal e deveria atender todos, todas, né? Então, se a gente está falando que é universal, por que essas pessoas elas não estão sendo atendidas, ou pelo menos elas não estão sendo consideradas dentro dos grupos de trabalho, dentro de grupos prioritários, e mesmo as suas especificidades, né? Como a gente estava falando da questão de máscara, a questão de usos dentro das cenas e contextos sexuais, né? Então, acho que o estudo trouxe um pouco disso, além disso, né? Além da gente também repensar a nossa produção científica, a gente também repensar também como se produz ciência em contextos críticos, porque ao mesmo tempo que a gente estava produzindo essa ciência, a gente também estava vivendo a pandemia, né? Nós, pesquisadoras e pesquisadores, a gente também estava passando por todos esses impactos de ansiedade, medo, sem saber se teria um amanhã, sem saber se teria vacina. Então, acho que foi um pouco disso, de muitas coisas aconteceram, mas o que dá para trazer agora é isso. Queria que você desse um bônus aqui também pra gente, né? Fala aí um pouco da sua pesquisa de campo que tá fazendo aí na Colômbia. Agora no doutorado, né, eu já trabalho com a questão, né, de pessoas trans, travestis desde o mestrado em 2019, mas agora desde 2023 eu tô no doutorado trabalhando com as questões de, resumidamente, a questão de produção de cuidado, de produção de estratégias de sobrevivência de pessoas trans e travestis, mas num contexto amazônico, né, na tríplice fronteira com Peru, Colômbia e Brasil, e num contexto também de terreiro de Umbanda. Então, algumas pessoas trans e travestis no terreiro, num lugar onde a gente pode considerar, né, num lugar de precariedade, e essas pessoas produzem uma vida, produzem formas, né, de existência lá, e inclusive existências assim que a gente aqui, talvez no Sudeste, nos lugares grandes centros urbanos, onde a gente ainda não sabe lidar, onde a gente ainda não sabe existir dessa mesma forma, sabe? Então questões como identidade de gênero, onde a gente aqui a gente ainda tem essas caixinhas, né? Muito por conta também da importação, né, de algumas identidades de outras culturas, de outros estados, a gente ainda se encaixar em algumas identidades de forma muito fixa e rígida. E aí quando eu chego lá, né, na cidade de Tabatinga, principalmente, nessa tríplice fronteira, as pessoas existindo em outras formas, e que às vezes essas categorias que a gente usa aqui não dão conta de traduzir ou pelo menos de identificar. Então o meu trabalho de campo mais ou menos está sendo isso, está sendo bem interessante, bem complicado, bem difícil, mas também muito, muito produtivo. Muito bom, Michel. Muito obrigado pela presença. Galera, quem gostou, eu peço que compartilhe, que comente, que avalie o podcast, que, enfim, escute outros. É bastante importante pra gente que o trabalho seja divulgado. E, bom, sigam o canal e fiquem atentos para os próximos. E um abraço.